Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e este é o canal para você aprender sobre renda variável no geral. Pessoal, gravei esse vídeo, tá? Inclusive vou até mudar a ordem, quem está acostumado aqui comigo sabe que eu começo de um jeito, só que hoje eu vou falar focado o pessoal de criptomoedas e a dica é a seguinte: não compre criptos agora. Assista aqui e você vai aprender sobre criptomoedas. Beleza, pessoal? Nós vamos falar aqui como está se comportando o mercado de criptos. Nós também vamos falar como está a Bolsa Americana, vamos falar aqui como está a Bolsa Brasileira, como sempre a gente faz esse panorama geral e você não pode perder. Tá bom, pessoal? Mas antes, nós vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Hoje vou atacar diretamente as criptomoedas, porque muita gente está conversando comigo, perguntando: já acabou o ciclo de baixa do Bitcoin? Eu posso comprar outras criptomoedas? Pessoal, nós temos que ter atenção e eu vou conversar com vocês mostrando no gráfico o que pode acontecer com o Bitcoin, mas eu quero mostrar um segredo para você que pouca gente está comentando. Tá? Então vamos lá, observe aqui o gráfico e fique aqui comigo para você aprender um pouquinho mais sobre a análise técnica voltada no Bitcoin. Vamos lá? Bitcoin, gráfico semanal. Quem está me acompanhando sabe que eu estou falando dessa parte aqui, dessa região dos 60 mil dólares, como um ponto de interesse comprador. Isso aqui é a metade da perna de alta, certo? E aí o que acontece? Dentro dessa região, o Bitcoin já está a pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mais ou menos 16 semanas dentro dessa região. Subiu, veio aqui, fez a captura de liquidez. O que é essa captura de liquidez? É aonde alguns traders estão colocando as suas posições de stop. Então, abaixo dessa região aqui, ele veio e fez a captura. Pela análise técnica, gráfica do Smart Money, eles chamam de sweep de liquidez, ou seja, varredura da liquidez. O que eles fizeram? Eles vieram aqui, sabia que tinha gente com as suas ordens de stop posicionadas logo abaixo desse fundo do semanal, ele veio, capturou essa liquidez aqui. E se você olhar um pouquinho para trás, eu vou puxar aqui o gráfico para trás para vocês. Esse aqui é do período de agosto e setembro do ano passado. Isso aqui é uma região de interesse. Então, daqui dos 60 mil dólares até os 48 mil dólares é uma região de interesse. Então, o pessoal que tem dinheiro, os institucionais, os donos do movimento, veio aqui, capturou essa liquidez. E qual é a visão que eu estou observando do Bitcoin para as próximas semanas? Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, o gráfico diário. O gráfico diário, tecnicamente, ele só reverteria a tendência se ele rompesse essa região dos 67 mil dólares, voltasse e desse uma oportunidade. Só que o gráfico de 4 horas já iniciou esse movimento. Vou trazer aqui para vocês. Bitcoin, gráfico de 4 horas. Ele veio aqui, rompeu essa estrutura dos 60 mil, que é uma memória de preço, rompeu, veio e está retornando. Pode ser que, pelo gráfico de 4 horas, o Bitcoin chegue na região dos 60 mil dólares, que é a memória de preço padrão que está sendo observado agora, dê um gatilho e venha romper essa região dos 67. Então é um trade curto para quem quer valorizar um dinheiro no curto prazo, certo? Se o Bitcoin vai fazer isso, não sabemos. Pode ser que ele venha aqui, rompa direto para baixo e venha buscar regiões menores, tá? Mas eu estou vendo o Bitcoin aqui com essa observação nessa região dos 60 mil dólares de novo. Ou seja, é um local onde ele perdeu a estrutura,
rompeu para cima e está tentando fazer um reteste. Beleza, pessoal? Uma outra criptomoeda que eu estou de olho para vocês observarem é Solana. Solana gráfico diário. Eu falei para vocês aqui, nesta região, botar aqui, ó, nesta região dos 61 dólares, falei que aqui seria um ponto de reversão. Você lembra disso? Tem gente que já está comprando nessa região, acumulando o seu capital para quê? Se ela subir pelo menos metade disso aqui, se ela subir a metade, não precisa nem subir tudo, só a metade disso aqui já são 153 dólares e você vai dobrar o seu capital tranquilamente. Então, dito e feito, bateu aqui, começou a fazer um movimento de reversão de tendência. Confirmou a reversão de tendência? Não, não confirmou a reversão de tendência. Muito pelo contrário, ainda está numa região aqui que pode ser que entre uma força vendedora. Os vendedores não estão tão fortes aqui. Você observa aqui um pouco abaixo o gráfico de volume, você vai ver que os vendedores não estão tão fortes assim. Os compradores estão no comando. Só que, qualquer momento, pode ser que ele venha testar essas regiões ou romper direto. Quem comprou a Solana nessa região de 61,7 dólares já está surfando um bom lucro. Minha sugestão, faça uma realização parcial. O que é a realização parcial? É uma venda de parte do seu capital. Então, às vezes, você está com muito dinheiro, fez preço médio e entre outras coisas, e aí agora você precisa realizar um pouco desse lucro, colocar um dinheiro no bolso para deixar a criptomoeda fluir com mais tranquilidade para você. Beleza, pessoal? Vamos dar seguimento agora à nossa programação do mercado brasileiro. Mercado brasileiro está fazendo um movimento que a gente acha interessante, certo? Que é um movimento de alta, só que não é um movimento ainda confirmado de reversão. Nós vamos continuar subindo. Pode ser que esse movimento seja um movimento que esteja atraindo investidores desinformados para continuar a queda. Vamos observar o gráfico do Ibov? Ibov, gráfico semanal, ele parou numa região de curto prazo, que foi essa região aqui dos 170 mil pontos, segurou por 3, 4 semanas e esta quinta semana está rompendo. Se você olhar o gráfico diário, ele está em cima de uma reversão de tendência, em cima dos 174 mil pontos. Então, o que esperamos aqui para uma reversão de curto prazo? Ele venha fazer este movimento, rompa para cima e venha buscar um retorno aqui para a gente comprar, certo? Então, até agora, o Ibov não declarou uma reversão de tendência. Pode ser também que ele venha fazer essa reversão de tendência, chegue na casa aqui dos 183 mil pontos e caia, tá? Isso vai acontecer? Nós não sabemos exatamente. O que vamos aqui observar são os sinais que o mercado está deixando para a gente, tá? O que estamos fazendo no segmento do Ibov? Bom, com a queda do Ibov, muitas ações deram oportunidade de compra. A maioria delas eu coloquei lá no grupo no grupo VIP, certo? E o pessoal já está surfando alguns lucros com ela. Você que ainda não conhece o nosso grupo VIP, está perdendo a oportunidade, que por apenas R$ 39,90 você tem acesso a todas as minhas análises, tanto de entrada, quanto de saída, quanto de stop, quanto de parcial e o seu gerenciamento de risco, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição. Por apenas R$ 39,90 você terá esse acesso mensalmente às nossas análises. Tranquilo? Então vamos lá. Falando do Ibov, essa é a nossa análise. Uma ação que nós estamos de olho, já venho falando há um tempo, é Suzano. Suzano chegou nessa região, deu um candle, o volume ainda não está atraente para compra, tá? Mas para quem quiser fazer uma compra em Suzano, a partir desses pontos aqui, ó, 41,25, 26, pode até ser no 41,24, você tem uma oportunidade. Se ela recuar aqui nos 42, 40, 22, também é uma oportunidade, certo? Mas o rompimento que vai valer é quando ela romper essa região aqui dos 44 e 22.
voltar e der uma oportunidade de compra para a gente, tá? Uma outra ação que eu vinha falando era Banco do Brasil. Vamos ver como é que ela tá? Banco do Brasil, gráfico semanal, ela está fazendo um movimento parecido com o Ibov, certo? Pode ser que ela venha nessas regiões aqui, 22,10, volte mais um pouco. Nós estamos de olho em Banco do Brasil em 17,96. Dessa região do 18,35 até a região do 17,46, pode nos dar oportunidade de compra. Tranquilo, pessoal? Então, esses são os dois ativos que nós colocamos aqui, o restante estará lá no grupo VIP. E agora vamos ver como é que foi o comportamento do mercado americano perante todo esse sistema aí. Tranquilo? Vamos lá no mercado americano? Mercado americano, Estados Unidos, está em um movimento de alta grande. Ainda não deu para a gente algum sinal de reversão. Sexta-feira foi um feriado lá nos Estados Unidos, que é o Dia da Independência, certo? Então, o mercado americano ele está em topo. Quando o mercado está em topo, a gente evita fazer operações. Nós vamos só comprar quando o mercado recuou nos nossos pontos de interesse. Certo, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês o gráfico do S&P, gráfico diário. Ele está fazendo um movimento que eu já venho falando há um tempo, que é um movimento de distribuição. Ele bate, volta e continua dentro dessa região, sendo que já rompeu esse topo prévio aqui da região dos 7.329. Então, o que a gente está esperando? Que a gente está esperando que ele venha descendo para a região aqui dos 6.969. Aí a gente começa a olhar as ações americanas com um olhar mais crítico de compra. Tranquilo? Nós estamos observando uma ação. Mercado Livre veio nessas regiões, a gente veio comprando devagarzinho, chegou numa região de interesse comprador, essa região toda amarela aqui é uma região de forte interesse comprador, que foi deixado uma memória de preço lá atrás, deu um candle de reversão aqui, nós fizemos mais uma compra aqui, certo? E aqui a gente está surfando, quem comprou só aqui, está surfando em torno de 17%, mais ou menos, 17,93%. Como nós vínhamos fazendo preço médio nela, nós estamos com um lucro de 9%. Nessa região aqui, ó, dos 89 até 77,92, nós vamos fazer uma realização parcial, tá? As demais ações ainda não estão em ponto de compra, muito pelo contrário, a maioria delas estão em ponto de realização, ou seja, de venda. Então, vamos esperar chegar nesses nossos pontos. Tá bom, pessoal? E para a gente fechar hoje, como o nosso panorama teve uma ordem um pouco invertida, nós vamos falar um pouco sobre os fundos imobiliários, principalmente no seu principal índice, que é o IFIX. Vamos lá? Falando agora, por fim, de fundos imobiliários, vamos olhar como está o IFIX. Ele é o nosso termômetro dos nossos fundos imobiliários. E eu vou falar de dois fundos imobiliários aqui, que está na nossa carteira, está no nosso radar, e nós vamos começar a observar ele com mais calma, cautela, e começar a botar um pouquinho mais do nosso capital nos fundos imobiliários. Lembrando que fundo imobiliário não é para você fazer trade de valorização. Fundo imobiliário, o foco dele é você ter rendimento passivo ao longo do tempo. Ou seja, você está tocando a sua vida, o fundo imobiliário vai trabalhar para você e vai te pagar o seu aluguel mensal. Tranquilo, pessoal? Vamos olhar agora o gráfico do IFIX, certo? Ele veio passando por algumas semanas de acumulação, ou seja, caiu, o pessoal comprou, caiu, o pessoal comprou, e nessas últimas semanas ele começou a ficar dentro de uma única região. Está iniciando um movimento de alta novamente, certo? O mercado se acalmou com relação à situação dos juros, o comunicado do Banco Central, e aí o mercado agora está começando a produzir um novo movimento. O meu objetivo, a minha vontade, era que ele viesse aqui mais embaixo, certo? E aí compraríamos bons fundos com preços menores, preços mais baratos, você estaria pegando uma promoção. Só que isso não aconteceu, ele começa a iniciar o movimento de alta, certo? Semana passada eu vim falando de alguns fundos para vocês, que foi o BTLG, o HGLG, certo? E hoje eu vou falar sobre um outro fundo que está na nossa carteira, que é o RBRR11.
ele veio numa região, certo, que está de interesse comprador, já rompeu a barreira dos 25% de desconto, está chegando aqui na barreira dos 50% de desconto estaria aqui, certo, na casa dos 74,25, mas ele não está querendo descer. Então, para quem está com dinheiro aí, colocando em fundos imobiliários, se você começar a colocar um dinheiro aqui no fundo imobiliário RBRR11, com esse valor, com o pagamento que ele fornece mensalmente, você vai estar em torno de 1% ao mês livre de imposto de renda. Então, tecnicamente, nesse preço que ele está mais atrativo do que a renda fixa, certo? E aí, lógico, se ele partir daqui e começar a fazer uma valorização, você ainda vai ter uma valorização de 10% na sua cota. Tranquilo? E o outro fundo, que vocês sabem que a gente acompanha ele, que é o nosso fundo base 10, nosso fundo de troco. O que ele quer dizer com isso? Aquela sobra do dinheiro que está lá nos seus investimentos, você pode comprar o Gari 11, que é um fundo logístico, certo? Ele está aqui negociado na casa dos 8,14, está dentro dessa região de interesse nosso, que são os 25% de desconto, e ficou aqui, continua iniciando o movimento de alta. Pode ser que você compre ele aqui, você valorize a sua cota e vai continuar pegando seus dividendos. Pode ser que ele venha mais aqui embaixo da ponto de entrada. Nós viemos sempre comprando eles, ele é um bom fundo, nós demos ele com uma boa avaliação, então nós estamos comprando ele com as sobras do dinheiro que a gente está aportando dos fundos imobiliários, beleza? Então, aquele dinheiro caiu na nossa conta, sobrou 10, 20, 30, 50 reais, a gente compra de fundo imobiliário Gari 11 base 10. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês, tá? Se esse conteúdo ele é relevante para os seus investimentos, para os seus estudos, compartilha ele com alguém que você conversa de mercado financeiro. É importante para a gente, para que esse conteúdo vá para uma pessoa que está aprendendo, está querendo aprender, e também é importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo também é relevante e ele consegue levar para mais pessoas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até semana que vem. Espero que você, quando estiver assistindo esse vídeo aí, o Brasil tenha vencido a Noruega. Se não, nós vamos continuar com os nossos investimentos aqui. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus.